Querido, eu convido você para nós refletirmos na palavra de Deus, Lucas capítulo 24, que diz assim, a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Oh, glória! Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Amém. Queridos, eu escolhi propositalmente esse texto que fala da ressurreição do Senhor, dado a conveniência de que se celebra hoje o dia da ressurreição. Claro que nós costumamos dizer que hoje é o domingo de Páscoa, mas a verdade é que a Páscoa é celebrada pelos judeus. Os cristãos celebram a ressurreição. Os cristãos celebram a ceia. Os cristãos celebram o Cristo vivo. Simbolicamente, a Páscoa, que é a passagem da morte para a vida, é figurada, materializada no Cristo que vence a morte. E nós, de fato, então, celebramos, a ressurreição. Então, uma feliz ressurreição do Senhor para você. Amém? Um feliz vencer a morte. Um feliz sair do túmulo. Um feliz ressuscitar a cada dia. Eu pego o texto apenas para dizer que isso foi fato, isso é verdadeiro, isso foi testemunhal. E a grande beleza de nós que seguimos o Cristo é porque nós não seguimos alguém que sucumbiu-se à morte. A beleza e a diferença daqueles que seguem Jesus é que a morte não pôde detê-lo. É que entre os mortos não é o seu lugar, mas o seu lugar é estar na presença dos vivos, porque Ele é Deus de vivos e Deus de mortos, e os mortos na sua presença se vivificam. E porque nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós celebramos a nós mesmos. Por quê? Porque se você perceber a carta aos Efésios, Paulo escreve de que quando Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados com Ele. Olha que coisa linda! Quando Ele morre, eu morri com Ele, e quando Ele ressuscita, como o primeiro, como aquele primeiro que ressuscita para nunca mais morrer, porque alguns tinham ressuscitado, inclusive o Lázaro, mas voltaram a morrer. Mas o Cristo ressuscita para a vida, para nunca mais experimentar a morte. Quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele e assentados nas regiões celestiais. Isso é um mistério da fé. Ou seja, eu e você já passamos pelo processo de morte e já estamos ressuscitados. Não temos ainda um corpo glorioso que nem o do Cristo, mas teremos. Corpão sarado, parecendo o sol. Corpo bonito, cheio de luz, cheio de glória, atravessando parede, vai ser 10 demais, atravessando galáxias, um corpo intocável, incorruptível, incontrolável, sem limitação do tempo, histórico e matéria, do tempo, história e matéria, e geografia. Esse é o corpo que teremos, mas até que isso aconteça, eu já fui ressuscitado espiritualmente com Jesus.
de sorte que eu não habito mais entre mortos, eu habito entre vivos, ainda que eu esteja morto. Ainda que eu esteja no túmulo, apenas a matéria está, o meu corpo está ressuscitado com Cristo. E um dia essa matéria se transformará em corpo glorioso. Essa é a beleza de quem crê em Jesus. Que a morte não é o fim, a morte é passagem. Que a morte não é a última palavra, mas talvez é apenas a intermediária, a que possibilita uma qualidade de vida verdadeira, ainda que insuficiente por um momento, porque na eternidade já aconteceu. Mas nós celebramos então a ressurreição. E como discípulo de Jesus, eu convido você para nessa noite, nós pensarmos a ressurreição, não como algo espiritual que já aconteceu, porque já aconteceu, e não como algo histórico, geográfico, no Cristo que ressuscitou há quase 2000 anos atrás. Eu convido você a pensar a ressurreição como um ato de vida cotidiano, como a possibilidade de acontecer nas relações. Eu vou mais, eu convido você a nós meditarmos nessa noite sobre o poder da ressurreição que eu e você temos em nós, de ressuscitar o outro. Até porque tem muita gente que morreu e que eu preciso ressuscitar. E que eu tenho a possibilidade e a capacidade de ressuscitar. Lembra comigo, o Cristo é traído, é morto. Acontecem alguns eventos de pessoas que morrem, que se suicidam, que negam e que fogem da presença de Jesus. O Judas traz Jesus comercialmente por 30 moedas de prata. O Pedro traz Jesus negando a sua pessoa, negando-lhe a amizade, negando-lhe o fato de que eram próximos. E a Bíblia diz que os demais discípulos, quando Cristo foi preso, fugiram, traíram Jesus, fugindo da sua presença, porque a sua presença era risco de morte, porque andar com alguém tão desafiador, tão emblemático, tão sincero, tão revolucionário, era quase que a sentença de morte para si, mas também o traíram porque fugiram. E nós, na nossa vida, nós somos inevitavelmente traídos constantemente. Alguns nos vendem comercialmente porque nos trair traz ganho. Ser infiel traz ganho comercial, há retorno no ser. E aí nos traem, nos vendem. E alguns nos vendem por preço muito pequeno, seja em dinheiro, seja em benefício, seja em comprô, mas as pessoas nos vendem. E quando elas nos vendem, nós fazemos o quê? Elas se suicidam, elas morrem da nossa vida. Nós os matamos. Nós os jogamos na inexistência. Outros nos traem, e às vezes os mais próximos de nós, porque a gente é capaz de ferir aqueles que a gente mais ama. Outros nos traem nos negando quem somos, negando o que fomos e fizemos por elas, porque, na verdade, a nossa valia, a nossa pessoa, os incomoda. Aí eles nos negam, fulano, não conheço, desconheço. E ao percebermos e notarmos que essas pessoas fizeram isso com a gente, nós os matamos, nós os sepultamos, jogamos na morte do esquecimento. Outros nos traem para salvar a sua própria pele. Esse Cristo foi preso, eu vou dar o pé, porque senão vão me prender também. Quando eu percebo que a companhia do outro pode acarretar algum risco para mim, que a relação com o outro vai colocar eu na vulnerabilidade, eu prefiro trair me ausentando, rejeitando, abandonando. E automaticamente, ao rejeitar, ao abandonar, ao ser abandonado, no meu coração eu sepulto essas pessoas.
Para mim, lembra que é da frase? Fulano para mim, morreu. Nós ficamos assustados essa semana com aquela violência indiscriminada, selvagem daquele jovem de 25 anos que assassina aquelas crianças a machado ali em Blumenau. Aquilo nos chocou, tamanha brutalidade, tamanha monstruosidade a que o ser humano é capaz de chegar, de matar inocentes. Parece que quando matam outros a gente não tem tanta dor, mas quando percebe uma brutalidade daquela, aquilo nos revolta. A capacidade do ser humano de matar. Ficamos tristes. Que Deus tenha misericórdia daquelas famílias. Que Deus tenha misericórdia e conforte seus corações, dando graça para continuar. Mas a verdade é que muitos de nós, na vida, nós não fazemos diferente do que aquele cara fez. Nós matamos emocionalmente, nós matamos existencialmente, nós sepultamos pessoas que nos foi contrária, pessoas que nos foi cara, pessoas que por de algum modo ou de outro, para não correr o risco da companhia, eu abandonei, pessoas que de um modo ou de outro, que estava na minha presença, eu neguei veementemente, essa pessoa não faz parte de mim, não faz parte do meu ciclo, eu não o conheço, e outros que às vezes comiam a nossa mesa, pegava do nosso pão, cuidava de nós, e nós nos negamos comercialmente, porque era mais lucro tê-lo morto, tê-lo longe, do que manter a relação, e nós sepultamos. Aí, para o seguidor de Cristo, o desafio é que Cristo passou por tudo isso, mas no domingo de manhã, escute, apesar da sexta-feira de traições, de avanços, de sofrimentos, de escárnios, de vingança, de chacotas, de zombarias, apesar de sábado de silêncio, de indiferença, de perdição, de discípulos desatinados, de desesperança, apesar de tudo isso, há um domingo onde o traído se levanta e ressuscita, trazendo vida e possibilidade de recomeço. E nós somos os autores, os protagonistas da ressurreição. Nós não podemos fazer o movimento da morte, do cancelamento, da indiferença, da falta de perdão, porque o perdão é a possibilidade da ressurreição. O perdão é a possibilidade da vida. O que é pedir? O que é conceder perdão, amados? Conceder perdão é permitir que o outro continue vivo na minha vida. Conceder perdão é ressuscitar o outro para a existência, para que ele viva comigo ou apesar de mim, mas que possa viver, sem rancor, sem mágoa. O perdão é a possibilidade da ressurreição. Por quê? Primeiro porque eu me torno livre. A vida volta para os meus poros, para o meu psiquismo. O perdão é a possibilidade da ressurreição, de ressuscitar aqueles que nós matamos, ou aqueles que nós matamos por causa da dor que fizeram em nós. Não estou dizendo que não era justo, sofremos sim, mas o Cristo também sofreu, mas ao ressuscitar ele diz, veja, a verdadeira vida não é determinada pelo traidor, a verdadeira dignidade do ser humano e da existência concreta, que dignifica, que salva, que tem densidade, não é determinada pelo que traiu, pelo que rejeitou, pelo que vendeu, é determinada pelo Cristo que vence a morte, é determinada pelo perdão, é determinada pela possibilidade do recomeço. E nós estamos nessa noite da ressurreição, dizendo que se o Cristo ressuscitou, e de fato ressuscitou, e de que se nós ressuscitamos com Ele, como a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele, nós somos os protagonistas, nós somos aqueles desafiados a gritar em alto e bom tom, olha, eu perdoo o mundo. Não foi o que Cristo disse na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nem ressuscitado ele tinha ainda. Veja que o movimento do Cristo após a ressurreição é ir falar com Pedro, é ir visitar discípulo de Emaús, é trazer vida, falar, não importa o que vocês fizeram comigo, eu venci toda a malignidade, eu venci toda a maldade, eu venci todo o movimento de morte, eu ressuscitei e quero que vocês sejam os expositores da ressurreição. E aí, como que está você? Você precisa ressuscitar quem nessa noite?
Quais relações você sepultou que está incomodando você? Quem você cancelou definitivamente da sua vida, entretanto, parece que a partir daquele dia o vazio se instaurou no seu ser e você não consegue dar nome a isso. Porque o problema é que quando eu cancelo o outro em mim, parte de mim que estava no outro também é cancelada. E abre-se uma lacuna no meu ser. Querido, nós estamos aqui nessa noite, diante da ceia do Senhor, diante dessa mesa que representa não só a morte, mas representa a salvação e muito mais, representa a ressurreição, a possibilidade de uma vida plena. E ao pegar esse pão, pegar esse cálice, que nós possamos pedagogicamente olhar para aqueles dos quais nos traíram sim, nos venderam sim, nos rejeitaram sim, talvez na hora que eu e você mais precisamos, porque é duro, a hora que você mais precisa, alguém te trata com casca e tudo, ou alguém fere você, ou alguém vende você, alguém rejeita você, alguém trai você, é difícil, mas que você possa nessa noite parar de procurar entre os mortos aquele que está vivo, porque uma vez que você fica entre os mortos, caçando esses mortos, você se torna morto igual, mas que você possa irromper da morte para a vida e ressuscitar na sua vida todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, toda a dignidade, tudo aquilo que há de verdadeiro em você, que é a presença de Jesus de Nazaré. Amém? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. O traído levanta-se perdoando. Amados, aqui é muito pouco tempo para nós vivermos com relações quebradas, com ódios, com rancores. Eu sei que a vida é cheia de sofrimentos, de desapontamentos, entretanto, nada vale a pena no sentido de comprometer a nossa paz, a nossa alegria. Gere vida onde você estiver. Ressuscite quem precisa ser ressuscitado. O poder da ressurreição está em Cristo. E o poder da ressurreição está em nós. O poder do revigoramento. Queridos, o Cristo ressuscitado em nós é a certeza de que o mal já foi vencido. Ainda que temporariamente experimentemos as suas consequências, os respingos da maldade, entretanto, eu já tenho a certeza da vitória no Cristo ressurreto. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, mas nós esperamos em Cristo nesta vida e na que há de vir, porque nós temos a certeza da ressurreição. Aleluia. Nós não cremos em karma, nós não cremos em encarnação, em reencarnação, não, nós cremos na encarnação do Cristo e na ressurreição dele, na capacidade da transformação do ser espiritual, psíquico e físico. O físico vai demorar uns dias. Se Jesus voltar logo, amém, né? Porque importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade, mas num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Esse evento será certo, mas enquanto isso não acontece, eu e você temos a convocação nessa noite de promover ressurreição. Se alguém morreu na sua vida, ressuscita. Se alguém está morto perto de você, você percebe claramente que vive na morte, vive na desesperança, seja a ressurreição na vida dele, seja o toque do Cristo vivo, seja muito mais do que o anjo que anuncia um evento à parte, mas seja você mesmo o carregador, o suporte, a plataforma desse Jesus de Nazaré que caminha vivo para todo sempre, porque é porque ele vive que nós cremos no amanhã, inclusive no amanhã da ressurreição, que pode começar agora.